Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e comigo para debater o Estado da Nação tenho os meus fanfarrões residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Tudo bem, vai. Muito fã na fanfarrice. Que entrada nada frouxa, sim senhora. Sim, senhora. Ainda bem, não gostamos disso. E para nos ajudar neste difícil debate, convidámos Henrique Costa Santos, que tem 33 anos e é gestor de comunicação, produtor cultural e cronista na revista Visão. Olá, Henrique, e bem-vindo ao Geração V. Olá, Vasco, obrigado. Tivemos ontem, quinta-feira, o debate do Estado da Nação, que marca o último plenário antes das férias parlamentares. Os deputados vão de férias mais cedo que nós, visto que ainda temos o programa da próxima semana, e depois aí sim, aproveito já para avisar, vamos fazer uma paragem em agosto, porque também merecemos, não é, meus caros? Eu por acaso só soube disso agora, mas... Ainda não tinha falado. És informado com as férias? Informado agora, sim, fui informado agora que fui de férias. Damos de férias em agosto, Gonçalo, mas vais continuar de certeza no teu canal, não é? Sim, sim. E a Joana no seu Instagram também. E no meu trabalho, não é? Exato. Para além do debate, vamos falar da lei da imigração, dos despejos em Loures e das autárquicas, que acontecem daqui a menos de 3 meses. E já temos várias novidades nas diferentes corridas. Mas a minha primeira pergunta hoje tem que ser: Henrique, como vai o estado da nossa nação? Bem, antes de mais, e porque já passei dos 30, conforme disseste, queria saudar aqui toda a gente, Joana, Gonçalo e Vasco, obrigado pelo convite. Obrigado nós. O Estado da Nação, eu passei ontem à tarde a ouvi-lo com toda a atenção na rádio. Às 5 Foi horas? uma tarde fantástica, muito animada. Na verdade, eu acho que o debate foi um bom sintoma, uma boa ilustração de como é que está a nação, não é? Foi um debate muito crispado, pobre, um pouco superficial, de muitos passa-culpas, com muitas acusações diretas, e em que a maior parte daquilo que são os temas fundamentais que nos preocupam no dia-a-dia estiveram ausentes. Eu penso que o próprio tom, muitas vezes, lá está, crispado, muito afetado da discussão, também é um sintoma de um momento que nós atravessamos, que é um sintoma em que há pouca elevação no debate e há pouca calma, pouca dignidade na forma como alguns assuntos que são da maior importância são tratados, e portanto eu achei que mais do que nunca costumo estar atento sempre a este debate, mas que este ano o debate foi particularmente ilustrativo do período que estamos a viver. Muito bem. Joana, como vai o estado da nossa nação? O estado da nossa nação. Bom, primeiro dizer, eu acho que é importante às vezes nós neste programa pararmos um bocadinho e darmos algumas explicações que muita gente já sabe, mas que para quem não sabe acho que é útil. É importante, sim. Este debate do Estado da Nação é uma coisa que acontece todos os anos, portanto é suposto ser longo, é suposto realmente ser um espaço de reflexão no Parlamento, para que se possa pensar em conjunto com o Governo e com os deputados, portanto as figuras do Estado, para que se possa pensar um bocadinho sobre como é que está a nação e para que se vá de férias assim a pensar e a refletir sobre como é que nós estamos, para que depois o próximo ano possa começar o ano parlamentar em setembro. Tu achas que os deputados vão mesmo a pensar para as férias? Acho que os deputados vão, e agora vou partir para essa pergunta, eu acho que os deputados vão com muitos takes e muitos soundbites para as redes sociais, e acho que aqui quem vai mais com soundbites é o Chega. Mas acho que o PSD também vai com alguns. Parece-me a mim, e alinho-me aqui muito com aquilo que o Henrique disse, acho que sobretudo deu para perceber o estado da nossa nação no que diz respeito à forma como os nossos políticos preveem o futuro, de como é que querem conferenciar todos uns com os outros. Eu tenho aqui algumas notas. A primeira nota é que eu acho que se nota bastante bem a falta do Ministério da Cultura, e eu acho que não podemos terminar este ano sem falar sobre isto, parlamentar sem falar sobre isto. Quer dizer, quando o nosso Primeiro-Ministro confunde-se Fidel Brenner com José Saramago, acho que é muito notório a falta do Ministério da Cultura, e já na altura que foi anunciado o Governo eu tive aqui muitas palavras para dizer sobre esse assunto. Eu sabia que ias trazer isso, esse claro, engano. Obviamente, quer dizer, eu acho ótimo querer-se pôr as mulheres, não é? Na conversa, e querer-se citar mulheres. Mas normalmente não é uma coisa que aconteça muito, especialmente nos planos nacionais de leitura no nosso sistema de educação. Não é muito, temos a maior parte dos autores que se lê são homens. A Sofia Malbranca por acaso até é lida, mas muito poucas autoras são lidas. Mas o nosso Primeiro-Ministro quis tanto pôr as mulheres à força que pôs até a Sofia Malbranca a dizer palavras do José Saramago. Bom, parece-me a mim que, para além disto, nós ficamos a saber que, relativamente aos assuntos mesmo fraturantes, as coisas são um bocadinho parecidas ao de sempre, não é? Portanto, a saúde continua mal, o SNS continua cheio de problemas. No emprego estamos bem, não é? Aparentemente. Portanto, estamos bem, com 5 milhões e 200 mil pessoas empregadas. Portanto, não sempre bem onde é que vem aquele argumento. Recorde sempre, achou, não é? Recorde. Sim, pelo menos nos últimos muitos anos. Não sempre bem onde é que vem aquele argumento das pessoas que dizem que os imigrantes roubam-nos o trabalho
não sei como, porque as pessoas estão empregadas, ou então os imigrantes estão cá e vêm cá comer os nossos subsídios e ficam desempregados. Também não sei muito bem como é que este argumento, nem um nem o outro, são válidos com este dado, mas pronto. E é muito sobre este ponto que eu queria. Eu queria ainda dizer uma coisa sobre o facto, o quanto o PS passou muito despercebido, não é? Portanto, quando o Primeiro-Ministro diz que nós temos uma situação de emprego muito boa, essa situação de emprego não acontece desde março de 2024, não é? Sim. Essa situação de emprego tem vindo a ser construída e, portanto, há uma responsabilidade partilhada entre o PSD ou a AD. Claro. E o PS aqui teve sempre muito calado. Portanto, eu acho que o PS não tem estado realmente a posicionar-se nada bem. De resto, não vou falar da fanfarronice que lá foi, porque acho que essa parte não é muito útil, mas quero falar uma última nota sobre aquilo que eu realmente depreendi do Estado da Nação é que, portanto, da parte do Chega, não é? É que a culpa é toda dos imigrantes. Portanto, tudo o que está a acontecer de mal é dos imigrantes. Porque é aquilo que o Chega diz. Até as nossas mulheres têm de ser protegidas por causa dos imigrantes, não é? Dizia ao Chega a dada altura e quis passar essa mensagem. Tendo em conta que nós temos realmente um flagelo no que diz respeito à violência sexual contra as mulheres e que isso não é de todo realmente por causa dos imigrantes, como nós também temos vindo a perceber com todos os casos que temos, que nenhum deles é imigrante, os agressores. Mas eu acho que o Chega vai com tantos soundbites, mas eu acho que os soundbites do Chega já são muito vistos. Portanto, eu decidi trazer para aqui 2 soundbites para sugerir ao Chega. Porque eu acho que o Chega precisa de soundbites novos, inovadores, fora da caixa. Então. Portanto, eu acho que um dos soundbites, eu acho que vai ser o próximo, vai-se falar muito das burcas. Também já se falou em França. Não falar disso agora, sim. Agora vai começar as burcas. Nós estamos sempre atrasados, estamos sempre à boleia de França, portanto, França já falou das burcas há 10 anos, nós só falamos agora. Sim. Pronto, é o que é, costuma ser assim, vamos à boleia deles. O outro soundbite que eu acho que não estão a pensar nisto e podiam é... Portanto, na Índia as pessoas acham que a vaca é sagrada. Na religião muçulmana é o porco, não é? Não comem muito porco. Portanto, eu acho que o Chega podia começar a construir esta mensagem de: se os imigrantes não comem carne vermelha, vão comer a carne branca, roubam a nossa carne branca, nós só vamos poder comer carne vermelha e isso faz mal à saúde. Portanto, eu acho que o Chega podia partir para novos takes, porque aqueles que ele disse no Parlamento, no Estado da Nação, já são muito vistos. Muito bem. Gonçalo, como vai o Estado da nossa nação? Pior do que o Luís Montenegro diz que está, mas primeiros 2 meses de legislatura, pelo menos em teoria e perspectiva, não é muito mal quanto isso. Vamos por partes. Sim. Do que é que se falou concretamente? Eu concordo com o que se disse aqui, o debate é um pouco crispado, nós vamos entrar numa conjuntura comunicacional a seguir, ainda não chegou a nenhum lado, mas vai chegar. Nós já tivemos uma espécie de devaneio em alguns momentos, como por exemplo o debate do Tim Walz com o J.D. Vance nos Estados Unidos, em que vamos entrar numa esfera comunicacional pós-populista. Já tinhas falado disso, achas que é isso que vai acontecer? Vai, não sei quando, mas nos próximos anos certamente, porque as modas comunicacionais alteram-se. Há vários momentos disso na história da política e da comunicação política, nomeadamente na altura do John F. Kennedy, com a aparição dele a nível televisivo e nos debates e afins, com o Trump em 2016. Portanto, nós temos aqui ciclos que podem ser colocados cronologicamente em que nós entramos em novas fases. E nós vamos entrar nisso futuramente, mais tarde em Portugal do que no estrangeiro, mas vamos entrar nessa fase pós-populista mais cordial do debate e isso irá chegar inevitavelmente. Ainda bem ou não? Sim, eu prefiro. Claro. Mas às vezes é giro ver uma boa peixeirada ali e acolá, faz parte, não é? Mas vamos entrar nessa fase. Isto do ponto de vista da comunicação. Do que se falou concretamente no Estado da Nação. Falou-se de muita coisa importante. Apesar de tudo o resto, falou-se de muita coisa importante. Nomeadamente, em primeiro lugar, Luís Montenegro anuncia o aumento das pensões a começar em setembro. Pois, mesmo em cima das eleições autárquicas. E não é só isso. Não é só isso. Luís Montenegro anuncia esse aumento das pensões para claramente conquistar eleitorado, mas ao mesmo tempo vai concentrar em si, a nível comunicacional e até de políticas públicas, o debate sobre o Orçamento de Estado. Qual é a data limite para a apresentação do Orçamento de Estado em Parlamento? 10 de outubro, não é? 10 de outubro. As eleições são dia 12. Pois é. Portanto, ele vai ter a macro... em cima. E repara, as 2 semanas antes da apresentação do Orçamento de Estado em Parlamento, sim. É campanha. Campanha, sim. Campanha em que ele próprio incute isto aqui. Ou seja, claramente a colocação, isto foi tudo... Luís Montenegro, obviamente que faz isto de propósito. Continua em campanha. É uma estratégia muito boa, atenção. Independentemente de se gostar ou não, não é aqui que está em questão. Mas em termos do controle das narrativas mediáticas é muito inteligente por parte do PSD, porque coloca a apresentação do documento mais importante a nível anual no Parlamento 2 dias antes das eleições autárquicas, quando já está a anunciar aumentos de pensões. Não é só os aumentos de pensões.
é o aumento de pensões, é a redução gradual e progressiva do IRC até 2028, até aos 17%, se não estou em erro. Já há uma redução do IRC para pequenas e médias empresas neste ano de 2026, em que os primeiros 50 mil euros de lucro faturado só são taxados a 15%. Portanto, Luís Montenegro está a tentar ir buscar os vários níveis de eleitorado. Os idosos com as questões das pensões, a classe trabalhadora a nível das reduções fiscais, os empreendedores. Portanto, é assim, se me perguntares de um ponto de vista de estratégia política, eleitoralmente falando, Luís Montenegro ontem esteve exímio. Eu não lhe consigo apontar uma crítica, e até do ponto de vista da cordialidade do discurso, eu até acho que ele foi cordial na grande maioria Sim, que aquilo a certa altura ia descamando. Sim, o Hugo acho que o Soares às vezes exalta-se mais, mas ele até esteve bem em determinada altura, quando está ali a ver o debate entre o fanfarrão e o frouxo e não sei o quê, tu és isto, tu és aquilo, e depois o Hugo Soares até mete ali um ponto de ordem na mesa e diz, os portugueses não querem saber disto e não sei o quê, portanto vamos falar a sério. Portanto, há aqui várias coisas que o Luís Montenegro ontem fez bem e que, a meu ver, faz com que ele ganhe pontos para as eleições autárquicas. Isso parece-me indiscutível. Há outras matérias que, depois colocando isto tudo em cima da mesa, ou seja, há uma política claramente expansionista do ponto de vista orçamental, uma política expansionista do ponto de vista fiscal. Tudo isto em cima da mesa faz-nos olhar para a realidade económica e política do país e vamos ter que perguntar então e o equilíbrio das contas públicas. Até porque o crescimento económico no primeiro trimestre de 2025 não foi assim tão simpático quanto isso. Muito pelo contrário. O PIB caiu muito. Comparativamente ao trimestre anterior, sim. Portanto, isto para dizer, Luís Montenegro vai ter que ter atenção às conjunturas deficitárias que a nível orçamental Portugal pode atingir. Não vamos chegar a níveis similares aos de José Sócrates, que tínhamos 11% do PIB. Por comparação, eu dou sempre este exemplo, o Sócrates foi pior para as finanças públicas portuguesas que a pandemia. Literalmente em termos orçamentais. E, portanto, Luís Montenegro vai ter mesmo que ter atenção a isso, porque senão podemos entrar numa situação de incumprimento que não é benéfica para nós. Isto para concluir, diria que o resto das bancadas parlamentares, o Chega está um pouco limitado em termos da crítica que pode fazer ao governo, porque estamos a dar tudo agora, não é? Exatamente, porque há muita concordância e eu acho que isso é positivo. Há uma concordância ali que claramente o eleitorado em Portugal quis, 60 e tal % do eleitorado em Portugal quis que isto que está a acontecer, estas alterações legislativas, e portanto isso é saudável até aqueles entendimentos. O André Ventura ataca por onde pode, que é a questão das creches, da saúde, talvez seja o caso mais os 16 segundos da saúde para o governo, exatamente. O José Luís Carneiro, eu diria que a questão do fanfarrão, isto é apenas opinião pessoal, foi claramente criada como uma espécie de soundbite previamente planeado, porque poucas pessoas sabem quem é José Luís Carneiro, ainda. Poucas pessoas sabem. Então tem que aparecer. E portanto tem que aparecer. E nesse aspecto foi inteligente. Agora, José Luís Carneiro, e só mesmo para concluir, tem um problema brutal. Porque José Luís Carneiro lidera uma bancada que ele próprio quer tentar puxar para o centro-esquerda, mas tem uma bancada que é completamente controlada pelo Pedro Nuno Santos. Eu posso foi escolhida por Pedro Nuno Santos. Foi escolhida por Pedro Nuno Santos e, portanto, às vezes no Parlamento, quando foi o debate da TAP, é possível que se tenha ouvido assim comentários e há partes de José Luís, o debate é da TAP, não és tu que falas, é o Pedro Nuno, não é? Portanto, de outras bancadas. E, portanto, muito bem. É muito complicado para José Luís Carneiro conseguir fazer isso. Só mesmo para concluir, pode ser que José Luís Carneiro, não estou a dizer que vai acontecer ou não, mas tenha o mesmo desfecho que António José Seguro teve há 10 ou 15 anos. Vamos esperar para ver. Henrique, o que dizer da atuação de José Pedro Guiá Branco ontem no debate? Bem, antes de mais só uma pequena nota que sim, estás à vontade para comentar o que eles disseram. Eu também quero dizer uma coisinha sobre isso. Sim. E entretanto esqueci-me da nota. Portanto vou responder. Ok, já te lembro. Não faz mal. Já sei o que era. Queria concordar com o que o Gonçalo disse aqui. Eu acho que do ponto de vista da comunicação e do marketing, digamos assim, em termos de ser capaz de agradar a uma série de clusters de eleitorados, de facto o Primeiro-Ministro foi altamente eficaz. Muito eficaz, aliás, e demasiado eficaz, na minha opinião, porque demonstra um taticismo brutal. É eleitoralismo, não é? É eleitoralismo. Neste momento, eleitoralismo. Sim, todos fazem, mas eu acho que isto foi estreitos, se querem que vos diga. Isto não conseguia conceber melhor se estivesse a cargo da comunicação a preparar as próximas eleições. Acho que foi absolutamente fantástico. Tristemente em algumas questões para mim. E expõe ainda uma distância ainda maior daquilo que tem sido a única comunidade, portanto o único cluster
que não é favorecido no seu discurso, que são os imigrantes. Deixou ainda mais claro um fosso maior de uma política que tenta agradar, digamos assim, a uma série de clusters e faz de um único cluster, portanto uma comunidade que ainda por cima é muito heterogénea e que não se consegue muito bem definir, um bocado uma causa de tudo aquilo que não está bem no país. Portanto, há já um discurso muito bem montado sobre como é que os imigrantes influenciam a crise da habitação, como é que os imigrantes influenciam os baixos salários, como é que os imigrantes influenciam... Ou seja, tudo isto está bastante oleado. A Joana disse a semana passada, é o nós e o eles, não é? Sim. O que faz com que em cima disto, depois vir no Estado da Nação e quase voando por aquilo que têm sido os últimos meses de debate em que praticamente só se tem falado de imigração, de nacionalidade e por aí fora, é perfeito. Porque de facto deixa aqui de fora só um pequeno cluster que pode a partir de agora ser sempre a causa de todos os problemas. E que ainda por cima tem um problema que é muito difícil definir neste momento o que é um imigrante. Nós todos falamos de imigrantes e da questão da imigração, quando é muito difícil definir um imigrante, porque há pessoas que estão cá há 2 e 3 gerações, que são filhas já netas de pessoas que vieram para Portugal e que continuam a ter a experiência de um imigrante e a entrar como sendo alvos deste discurso. Depois temos... Posso fazer uma coisa? Sim. O imigrante aqui, ou seja, quando se fala dos imigrantes como culpados de tudo, não são só os imigrantes pobres. Pois, claro. Porque nós temos imigrantes que não estão dentro deste espectro, não é? Portanto, os imigrantes que vêm de França, os imigrantes que vêm da América, os alemães, as pessoas que vêm, muitas vezes, passar as suas reformas, não estão inseridas em todas as críticas que se faz aos imigrantes. Os imigrantes pobres. Só fica mal dizer isto. Mas a questão é que, imagina, nós também não podemos entrar num discurso em que quase que parece que dizemos que as questões de imigração não estão a gerar problemas na saúde e na habitação. Não, o problema o desnível achar entre a procura e a oferta. Mas o problema é que com todos os problemas que temos, se só falamos de imigração, parece que a imigração é a real causa para todos os problemas. Não, atenção, a questão é o peso exacerbado que se dá. Mas a questão é uma das causas porque repara, se tu tens muito mais pessoas a entrar, tu tens uma procura e uma demanda para serviços de saúde e habitação muito maiores, e se a oferta não acompanha somente procura, os preços vão subir e os recursos são escassos. Só que isso aconteceria na mesma se, por exemplo, houvesse um boom de natalidade, não é? Ou seja, o facto de existirem mais pessoas e disso sobrecarregar os serviços públicos... Eu percebo o argumento, mas a questão é que um boom de natalidade demora imenso tempo a ser feito. O nosso boom de imigração é muito complicado. Nós termos 5 anos ou 7 anos. Repara, eu diria mesmo quase impossível nós termos 1 milhão e tal de filhos em 7 anos. Gonçalo, eu acho que aqui nós tivemos problema... um boom de imigração que nada é comparável a uma possibilidade de aumento de natalidade de filhos que temos em 7 anos. Tentar dizer é, por exemplo, o problema das creches. O problema das creches é uma coisa que já acontece há muitos anos. E neste momento, as medidas que o Governo está a tomar não são necessariamente muito úteis, são úteis, mas podem estar a causar desequilíbrios. Nomeadamente, a diferença de valores que dão para vagas ou para a abertura de salas. Isto é uma coisa mais complexa, que também não vou tirar tempo agora aqui, mas... Isso vai causar desequilíbrios, vai causar, por exemplo, que ao jardim de infância dá mais jeito abrir creches do que abrir salas de jardim de infância, que depois pode fazer com que em sítios os pais não tenham jardim de infância para pôr os filhos. Ou seja, isto é um problema que vai para além dos imigrantes. Mas como depois isso é apanhado pela pleia, dizer-se os nomes e não sei o quê... Nós não podemos excluir a questão da imigração. A questão é ao contrário. A questão é, que era aquilo que o Henrique estava a dizer, a forma como nos últimos meses só se falou da imigração. Por exemplo, em setembro não vai haver professores de português, como nunca há professores de português, porque há um problema, não é? Mas se calhar o Chega pode apanhar o take e diz não há pessoas portugueses porque estão a ser usados para português de língua materna para os imigrantes. Quer dizer, isto não é o problema. O problema já era prévio. Estás a perceber? Eu não sei se vão dizer isto ou não, mas imagina. Eu entrar numa coisa, e eu concordo contigo em determinado aspecto, em algumas das coisas que tu dizes, no caso específico em que não é a questão dos imigrantes pobres, é a imigração em geral. Porque, por exemplo, na lei da nacionalidade, por exemplo, os vistos gold é algo que eu sou completamente contra e a direita é a favor. Eu não percebo como é que a direita é a favor. Quer dizer, mesmo os partidos com uma índole mais patriótica, eu não compreendo como é que a questão dos vistos gold se enquadra nessa questão mais patriótica. É vender. Sim. Mas sabes que não consigo compreender. Eu também identifico essa tensão e até vou mais longe, porque há uma série de questões culturais, não é? Que se diz... quando se diz que há uma espécie de uma ameaça, uma cultura por virem muitas pessoas de fora, na verdade, aquilo que mais ameaça as identidades, muitas vezes, das cidades, ou que está a acontecer em cidades que têm turismo de massas e por aí fora, é muitas vezes... eu faz-me confusão, virando isto ao contrário, faz-me confusão que esses mesmos patriotas que tu acabas de referir, não nos faça confusão, por exemplo, a transformação do Rossio numa espécie de um sítio em que há McDonald's e Zara, e transformar os centros das cidades em cidades que são exatamente iguais aos centros de outras cidades. Nós vamos ter que fechar aqui a primeira parte. Eu acho que o eleitorado faz, esse eleitorado, mas a elite partidária acho que não. É estranho isso. Eu acho que há esse desnível entre aquilo que o eleitorado diz,
que se calhar até concorda com o que tu estás a dizer, mesmo ele literado mais à direita, mas a elite partidária não. E como sempre, vou querer ouvir as sugestões semanais dos meus comentadores. Henrique, hoje começo por ti. Qual é a tua sugestão para os nossos ouvintes e espectadores? Olha, vou fazer batota, porque quando me desafiaste a trazer uma sugestão, começaram-me a vir tantas coisas à cabeça que não consegui decidir. Ok. Há muita coisa a ser bonita a ser feita na área do cinema, da literatura e por aí fora. E, portanto, um bocado relacionando com aquela questão do Estado da Nação, em que parece que, de facto, estamos aqui num período um bocado difícil para o debate, em que não conseguimos trazer elevação, ou há dificuldade em trazer elevação e dignidade para o debate, independentemente de quando há discórdia. Sim. Eu gostava de sugerir, porque eu acho que pode ser uma boa solução para isso, termos o objetivo de perseguirmos coisas bonitas e inspiradoras. Portanto, temos um mar neste momento de acesso a filmes, a livros e por aí fora, e portanto gostava de desafiar, ainda agora que estamos nas férias, os ouvintes a procurarem inspirarem-se em coisas bonitas que estejam feitas, porque isso é muitas vezes uma boa forma de escapar a um clima que está assim um bocadinho estranho. Sim, muito bem. Obrigado, Henrique. Joana? Eu vou sugerir um projeto de um senhor, rapaz, de uma pessoa, um ser humano muito fixe, que é o Pedro Queiroz. Senhor, rapaz. O mais abrangente possível. Um ser humano muito fixe, que é mesmo, é um ser humano muito fixe, que é o Pedro Queiroz. E eu não sei quem é que já conhece Pedro Queiroz ou não, mas para quem não conhece, vão pesquisar no seu Instagram, que se chama Pedro_Queiroz_Project X. Pronto, eu não sei se dá para mostrar para alguma câmara, acho que não vai dar. Está em qual? Está nesta? Está naquela? Meu Deus, Boa. aqui está ele. Mais uma vez a Joana no seu momento Marcelo. No meu momento, Rebelo de Sousa. Marcelo. Portanto, este ser humano, rapaz, tem um projeto que é o Run for Peace. Portanto, ele propôs-se a correr 100 maratonas em 100 dias para angariar 100 mil euros e vai distribuir esses 100 mil euros, portanto 50 mil euros para a construção de uma escola no Nepal e os outros 50 mil euros para a construção de uma escola que vai juntar crianças sírias, crianças da Palestina e crianças israelitas. O Henrique já teve uma coisa parecida, não já? Já tiveste também numa corrida? Sim. Desculpa, não sei se queres falar sobre isso, mas agora lembrei-me. Não vinha preparado, aliás, as séries nem sequer dão para não é para correr. Mas... Não, participei agora nos 20 km de Bruxelas, que é uma corrida que também tem uma série de índolos em que tanto empresas como ONGs se unem para angariar fundos. Sim, portanto, o Pedro está a fazer isto, sim, tem algumas pessoas que estão a ajudá-lo, como é óbvio, mas já os clubes de futebol ofereceram camisolas para serem leiloadas, exatamente, para serem vendidas. Portanto, podem passar no Instagram dele e perceber como é que podem ajudar. Ele ainda não conseguiu angariar todo o dinheiro e ele vai acabar, acho que está previsto acabar dia 3 de agosto, portanto ele começou a correr aqui no Terreiro do Paço e vai completar as suas 100 maratonas, vão levá-lo até Auschwitz, ao campo de concentração. Portanto, ele já está na 80 e tal, que eu agora não vos consigo dizer concretamente. E ele faz a reportagem da sim, viagem. No Instagram dele vão encontrar imensos stories e podem doar dinheiro de várias maneiras, podem partilhar, se não conseguirem doar, podem partilhar, que já vai ajudar. Já ajuda, claro. E portanto eu acho que é uma causa muito nobre e que alicerça aqui esta ideia de que a paz é construída por cima do diálogo. E pronto, este muito é um ser humano incrível. Sim, muito bem. Obrigado, Joana. Gonçalo? Olha, Vasco, vou recomendar uma entrevista que vi há uns dias do Tomás, do podcast Desploriza, com o Gary's Economics. Boa. É uma boa recomendação. Gary Stevenson. Eu já o conheço há muito tempo. Mas ele por acaso fez uma entrevista, ele Tomás fez uma entrevista com o Gary e eu gostei bastante. Gostaste? Sim, bastante. Discordamos a aqui. Está ótima. Eu gostei bastante. Eu gosto dele, atenção. Eu gosto muito, eu já disse aqui, eu gosto imenso de ler e de ver economistas de esquerda, porque gosto de desafiar a minha mente mais proto-libertária, estás a ver? Eu gosto muito de inteligência. Sim. Não adorei a posição do Tomás. Mas isso não me surpreende. Pois. Eu concordo, mas acho que às vezes fazer uma boa entrevista é expor essa discordância. Eu acho que ele fez brilhar. Francamente. Ok, nessa medida também acho que sim, mas se calhar achamos que ele fez brilhar porque nós, não sei, não quero estar aqui a dizer coisas subjetivas, se calhar concordamos ou já entendemos alguns pontos de vista do Gary, mas não sei até que mais de quem é que brilhou, eu acho que a questão não é essa. Nós temos um problema de repartição de riqueza e nós temos um problema também de criação de riqueza a nível ocidental. E o que o Gary propõe, pelo menos no caso, é uma reformulação. Se eu concordo com a reformulação dele, não. Mas é um ponto de partida claramente para essa reformulação, porque há uma base do argumento dele que está correta. A qualidade de vida, em termos de poder de compra económico no Ocidente, era maior
quando o nível de impostos aos mais ricos era mais elevado na vertente ocidental. A questão é, e é aqui que eu acho que o argumento dele tem lacunas, é possível aplicar isso no dia de hoje, quando a mobilidade é muito superior e eu posso aplicar os meus negócios e a minha perspectiva de business em realidades fiscais mais apelativas? Portanto, ele parte de uma crítica que eu acho que é interessante e que eu acho que gera um debate muito importante para o problema da criação, mas também da alocação de recursos. E eu acho que é importante, mesmo malta de esquerda ou de direita, concordando ou não, ele próprio diz que não é um marxista, que é uma coisa... Muito bem que eu acho que é só para ele cativar e literar mais ao centro, mas acho que sim, mas eu recomendo vivamente. Muito bem, obrigado meus caros. Joana, querias falar aqui da atuação do Presidente da Assembleia da República ontem? Sim, e dizer também para verem mais coisas do Gary, não só o despolariza, mas verem outras coisas do Gary, que ele é muito bom. Também concordo muito com ele. Sugestão, sim. Sobre o Presidente da Assembleia da República. E sobre o que disse Pedro Delgado Alves, que eu nunca ouvi tão irritado. Sim, ele estava realmente muito, muito irritado. Aliás, as críticas, os comentários sobre isto têm vindo a ser que finalmente se viu Pedro Delgado Alves a sair da casca, não é? Uma pessoa assim muito direita. Mas como é que viste? Tinha razão o Pedro Delgado Alves? Eu acho que, sobretudo, o Presidente da Assembleia da República, e acho que nessa medida sim, acho que ele tinha razão nesta medida. Que Daniel Oliveira, viste o eixo do mal ontem? Disse muito mal de José Branco. Sim. Não vi a Daniel Oliveira falar sobre isto, não consigo ver o programa todo. Logo no início, sim. Mas vi a Clara, ou seja, eu acho que o Presidente da Assembleia da República tem realmente 2 pesos e 2 medidas, e isto notou-se agora. Eu não consigo muito bem perceber o que é que o faz fazer isso, se há um medo das represálias e da onda de ódio que o Chega traz com ele, não é? Nomeadamente das pessoas, portanto do cidadão comum. E os outros Presidentes da Assembleia da República tiveram essas ondas de ódio em cima deles. Não sei se é isso, não sei bem o que é, mas a mim preocupa-me que esta figura do Estado, que é tão importante, porque às vezes passa-nos um bocadinho ao lado, mas é realmente muito importante. E é a pessoa que consegue equilibrar aqui um debate no Parlamento. É uma figura verdadeiramente importante e pilar da democracia. E como é que esta pessoa está neste momento, portanto, dizer que o turco não trabalha, está tudo bem. Dizer o nome das crianças, uma lista de nomes de crianças, está tudo bem também. Mas depois chamar fanfarrão não pode ser. Portanto, aí já não. Aí já estamos a ultrapassar um limite. E eu acho que a mim só me preocupa, ou seja, eu acho que a raiva já foi na altura do turco, na altura das crianças. A raiva sobre a permissividade já foi. Neste momento, aquilo que me fica é só muita preocupação, porque como é que vão ser os próximos debates? Como é que vai ser o próximo ano parlamentar, que não vai abaixo? Portanto, nós não vamos ter eleições no próximo ano. E, portanto, vamos continuar a ter a Guerra Branca lá. Henrique, também estás preocupado com a atuação da segunda figura do Estado no Parlamento? Sim, na verdade tem-me deixado um pouco triste. Eu acho que já passou a fase de me indignar, acho que francamente acabamos sempre a debater as coisas num limite da legalidade, portanto ele leva muito à letra aquela ideia do então, mas a pessoa pode dizer isto, a pessoa em última análise pode dizer tudo, não é? Portanto, do ponto de vista legal, em última análise pode não haver nunca uma razão para interromper ou demoestar alguém enquanto Presidente da Assembleia da República. Já depois é esperado do Presidente da Assembleia da República que tenha um pouco de autoria, digamos assim, de perspectiva humana, de dignidade, mais uma vez, e de valores sobre aquilo que é dito. Porque se estivermos constantemente a discutir as coisas no limite da legalidade, a partir de uma pessoa pode fazer uma série de coisas que não deve fazer, muito menos quando estamos a tentar dignificar e aproximar a política dos cidadãos. Deve haver ali uma voz na Assembleia da República, que é para isso que serve, ou então poderia estar ali qualquer pessoa a contar os tempos, a dizer que o tempo acabou e por aí fora, podia ser um estagiário de sei lá, acabar de sair do ISCSP. E é isso que me faz confusão, é ele não assumir de uma forma corajosa alguma posição sobre a dignidade da Assembleia da República, mais do que o que é legal, o que é que não é legal. Sim. Gonçalo, querias agora falar dos despejos de Loures, não é? Das questões dos despejos. Tivemos esta semana a Câmara Municipal de Loures que desalojou, mandou para a rua. Mandou para a rua pessoas que estavam a viver em barracas, não é? Não é mandou para a rua, destruiu as casas. Destruiu as casas. Elas já estavam. Ela mandou para a rua. Tu, Guisado, o que é que achas? Como é que vês este assunto? Aquilo foi tudo mal feito. Tudo mal, em todos os aspectos. Está tudo mal ali. Está tudo mal. Então. Para começar, isto já parte de um problema prévio, porque há ali pessoas que entraram ilegalmente do país e, portanto, não deveriam ter entrado ilegalmente no país. Depois, o Presidente da Câmara de Loures age mal
aquilo às vezes eu olho para o Ricardo Leão, parece que é ser uma espécie do xerife da zona ribeirinha. E a realidade é que eu olho para aquilo e penso, sim, eu também sou contra as barracas e os alojamentos ilegais e não sei o que, estamos de acordo aí. Agora é assim, meter pessoas na rua não parece que vá solucionar o problema que eu e ele até concordamos na base. Ainda para mais quando havia crianças ali envolvidas. Isso aí eu vou lá. Se a questão já é prejudicial com pessoas adultas, ainda mais se torna quando há não sei quantas crianças, não independentemente da questão de legalidade ou ilegalidade. Sim. Não, mas as crianças então não têm culpa nenhuma de nada. Portanto, foi tudo mal feito. O que o Ricardo Leão tinha que fazer naquele aspecto, eu gostava de elencar aqui algumas soluções, porque eu acho que se fala muito da questão do e tal o radical, e tal isto. Eu gostava de elencar aqui um plano, pelo menos criativo, de política pública para resolver as questões das barracas que estão a aparecer. Mas é isso. Em primeiro lugar, o que o Ricardo Leão tinha que fazer ali era ter solicitado a presença da AIMA e da Segurança Social. Quem está legal, porque ali a maior parte das pessoas até está legal, eu creio que é 60% ou 70% das pessoas, eu também falei com algumas pessoas que têm conhecimento da zona, porque eu cresci ali perto, e houve estas semanas também reportagens na zona de Loures, zonas mesmo muito perto de onde eu cresci, portanto, situações mesmo problemáticas. Se eu tiver tempo, gostava também de abordar um bocado isto. E portanto, a questão é, o que o Ricardo Leão tinha que fazer era aparecer ali com a AIMA e com a Segurança Social. Quem está legal vai diretamente ser assessorado, vamos assim dizer, ajudado pela Segurança Social. Quem não está legal tem que ir diretamente ser assessorado, ajudado pela AIMA. Porque efetivamente estas questões das deportações que entrou ilegal não estão a ser feitas. As pessoas estão a receber notificações, mas não estão a ser, no caso, repostas no seu país de origem através de um processo seguro. Isto não está a acontecer. Não está. Portanto, não está a funcionar. De nada vale ao governo dizer que vai fazer não sei quantas deportações, quando depois, no dia a seguir, saem notícias a dizer que não há meios para os fazer. Portanto, é uma rebaldaria total a nível do governo central e das autarquias locais. Pior, se o Ricardo Leão fez isto, Presidente da Câmara de Loures, para tentar sacar eleitorado ao Chega, correu-lhe um bocado mal. Porque depois de mandar as barracas abaixo, e o eleitorado do Chega, eu até acredito que tenha visto aquilo e dizer, mandar crianças para a rua e não sei o quê, porque aqui nem é uma questão política, acabamos de entrar mesmo só na questão do humanismo. Nem foi muito inteligente, porque depois no dia a seguir aparece uma das vereadoras, creio eu, do Ricardo Leão, a dizer que vai oferecer casas gratuitas às pessoas. Ora, isto leva-me à questão das máfias e redes de crime de organizações ilegais que estão a atuar muitas das vezes em Loures. Eu conheço casos, muitíssimos, de senhoras idosas e senhores idosos que não têm a capacidade financeira para comprarem medicamentos e para viverem uma vida digna. E que estão literalmente a metros dessas realidades. E as pessoas vão pensar, eu tenho 80 e tal anos ou 70 e tal anos, não tenho ajudas suficientes para comprar a minha medicação, para comer, seja o que for, ou para ajudar aos meus filhos, mas depois vejo pessoas que entraram aqui ilegalmente, estão a cometer crimes e depois no final do dia recebem uma casa de borla. Ora, isto quase que parece propositado para criar tensões sociais. E depois eu vejo casos também de pessoas que dizem, as situações são tão precárias, tão más, que dizem, eu vim de São Tomé e Príncipe, eu vim de Angola, eu vim do Brasil, enfim, seja o que for, e eu vivia melhor no meu país de origem do que vivia aqui. Ora, há aqui dois problemas base. Primeiro problema base, efetivamente, agilizar a questão das deportações quando elas existem. Já lá vamos à questão da resolução das barracas para quem está aqui ilegal. Isso tem que ser agilizado. Mas depois é preciso olhar para a questão da rede de crime organizado, porque isto é o principal problema. Há pessoas a ganharem milhares, dezenas ou até centenas de milhares de euros com isto, com exploração humana e tráfico de pessoas em determinados casos, que até atuam dentro do Conselho de Loures. Não sei se o Ricardo Leão tem noção disso ou não. Portanto, há muita gente a ganhar dinheiro com isto. Ora, o que é que eu faria neste caso? Agora existe o Ministério da Reforma do Estado. Esse Ministério da Reforma do Estado teria que aplicar uma coisa que eu acho que é essencial, que é a descentralização do poder do Governo Central para as autarquias, para serem mais ágeis exatamente, a resolver este tipo de circunstâncias. Porque, por exemplo, o Conselho de Gouveia, no Distrito da Guarda, ou o Conselho de Lolé, no Algarve... O Ministro sabe lá o que é que se passa lá, exatamente, não tem a mínima noção. Agora, os autarcas têm, e portanto as competências são diferentes. Eu chamaria a isto a Operação Excel, em que estaria tudo muito mais organizado, até relativamente àquilo que seria a atribuição de subsídios, quem é que merece, quem é que precisa, quem é que não precisa. Porque a habitação pública, em determinados casos, pode existir. Não vai ser aquilo que vai resolver o problema da habitação em Portugal. Mas pode existir. Há exceções, há regra. Portanto, a vida é complicada. E eu compreendo isso. Agora, o Ministério da Reforma do Estado teria que fazer isso, dar mais competências às câmaras municipais
e ao mesmo tempo tinha que haver uma alteração das molduras penais para as redes de crime organizado de imigração ilegal. Nós, neste momento, em Portugal, o crime qualificado a nível das redes de imigração ilegal vai até 8 anos, de auxílio à imigração ilegal. Eu acho, muito honestamente, que deveria ser muito mais similar às questões de exploração humana, que vão a 12 anos, ou até mais para 15 anos. Portanto, havendo o agravamento de penas, a simplificação do processo, dando mais às autarquias esse mesmo poder, e havendo responsabilização às máfias de imigração ilegal que estão a permitir isto tudo, as coisas iriam melhorar. Sim, não se Muito resolve bem. o problema do dia para a noite, atenção, Bem. porque em Loures é um problema que já existe há muito tempo. Eu cresci lá há 20 anos e as barracas ainda existiam, atenção. As barracas, pelo menos ali naquela zona mais ribeirinha, São João da Talha, Badela, etc., até há 15, 20 anos ainda existia barracas. Sim. Portanto, não é uma coisa que a gente possa dizer, já foi há 50... Não, é recente. Ok, E está a muito bem. voltar agora. Portanto, sucintamente, eu colocaria pelo menos estes 3, 4 pontos para agilizar a situação. Muito bem. Joana, sobre este assunto, muito Sobre- rápido sobre- para o Henrique também Ok. ainda falar sobre o se assunto ele quiser. dos despejos de Loures, depois corta-me. Dos despejos de Loures, eu acho que, bem, à parte da parte legal ter sido feita assim um bocadinho às 3 pancadas, segundo percebi, acho Desculpa que... só interromper. Pelo que eu percebi, o bairro do Talude, aquilo é um terreno privado. Não, À parte Sim, do terreno mas que é há, privado. mas há muita parte que é municipal. Certo, mas repara, aquilo é uma invasão ilegal por parte da Câmara Municipal a um terreno que é privado de alguém. Ok, mas... Portanto, mas ainda há essa agravante. Mas os despejos também existem para os E a terrenos decisão do privados. Tribunal também. Certo. Atenção. Ok. Há essas agravantes ainda. Eu acho que legalmente a coisa não foi feita com brio, não foi feita, acho que segundo percebi, foi colocado um edital a informar dos despejos às 7 da tarde de sexta-feira, portanto, que depois também não permite estas pessoas ativarem os mecanismos legais que depois foram ativados, como nomeadamente Que mandou uma parar. previdência cautelar que mandou parar, já tinha sido Já tinham quase mandado- tudo destruído. Portanto, eu acho que aqui não, o problema Sim, não foi é muito só mal mandar feito. para a rua as pessoas, é destruir-lhes aquilo que elas construíram. Pronto. Construir legalmente, sim, não pode haver construções ilegais. É um problema. Eu não estou aqui a dizer que é bom a construção ilegal, até porque começam construção ilegal e depois aquilo vai se alastrando e mais pessoas constroem. E isto é um problema para saúde pública em Claro. primeiro lugar, mas é um problema social muito, muito grande. E individual. Agora, eu acho, Pois. a mim aquilo que eu condeno aqui, vários pontos. Um ponto, Isaltino Moraes foi o Presidente da Câmara que deu mais casas, ok? Nós não vemos o Isaltino Moraes a utilizar isto neste momento na sua campanha, ou melhor, vemos no sentido de dizer que ele deu casas. Portanto, não o vemos e é um Presidente à direita. Nós não o vemos a fazer aquilo que o Presidente Loures está a fazer. E fico mesmo muito, muito, muito desiludida com o PS. Desiludida, olha, já não sei, porque eu também não sei se não estaria à espera disto. Portanto, se calhar também já estaria à espera disto de um partido grande. Que é, estamos a caminho das autárquicas e o Presidente da Câmara de Loures decide bater nos mais fracos para dizer que é muito bom. Para dizer que é muito bom e para tentar roubar aqui alguns votos ao Chega. É o xerife. É isso que É o dizias, xerife. é isso que dizias, eu É o concordo xerife. contigo Para nesse fechar, aspecto. Joana, Mas quer dizer, vou bater nos mais fraquinhos, não é? Portanto, o Daniel Oliveira dizia isto. Antes, pelo contrário, na terça-feira falava disto, que é o metro vai até Loures, agora vai ter uma expansão até Loures. Pronto, começa a deixar de dar jeito ter lá tanta gente pobre, porque nós estamos a expandir Lisboa e a zona muito in de Lisboa e estamos a expandi-la para as periferias, mas com a expansão para as periferias temos que empurrar as pessoas que fica mal, que estão nas periferias, portanto, as pessoas pobres, um bocadinho mais para fora ainda. Portanto, estas pessoas daqui a nada vão morar em Santarém para vir trabalhar em Lisboa. Portanto, era isto que eu queria dizer e, para terminar, para passar para o Henrique, Sim. o facto do PS não ter tomado uma posição em relação a este assunto e ter sido conivente com este assunto e ter, portanto, o Ricardo Leão vai continuar a candidatar-se para a Câmara e não ter tido nenhum tipo de represália com este assunto, acho gravíssimo e acho que só está a cavar ainda mais O fosso. o fosso para o PS. Só dizer só uma coisa Muito rápida. rápido, Gonçalo, sim. Se por acaso o Tribunal quiser tomar alguma decisão sobre isto e considerar que é abuso de poder, ele pode perder o mandato. Sim, tudo bem, mas olha, o bairro 6 de Maio, por exemplo, na Amadora, foi demolido há não sei quantos anos, teve décadas para ser demolida. A última casa foi demolida em 2021. Era suposto construir lá uma expansão de uma estrada e uma instituição de segurança social, de apoio social. Estamos em 2025 e o que é que está a acontecer? Nada. O que é que vai acontecer em Loures? Despejaram-se as pessoas, demoliu-se-lhe as casas, destruiu-se tudo, que é para depois se vir fazer campanha eleitoralismo sobre isso e se calhar aquele terreno vai ficar vazio. Não, mas Henrique. vão oferecer E aquelas pessoas vão casas, voltar a vão construir oferecer casas. casas gratuitas e as pessoas vão ficar revoltadas, porque é do género. Então, mas construem ilegalmente e etc. E depois não têm direito a casas. Ou isso, ou as pessoas vão voltar a construir as casas. Henrique, o que dizer? Eu acho que ele não vai ganhar eleitorado com isto. O que dizer desta confusão em Loures? Olha, este tema Num é minuto, se conseguires. Ok, então, Desculpa. este tema é um tema muito delicado, porque antes de mais, começou logo imediatamente a ser discutido num plano legal, portanto eu até consigo relacionar isto com aquela questão de que estávamos a falar há pouco da interpretação do José Pedro Aguiar Branco sobre tudo, mas isto antes de ser um problema legal ou antes de haver uma compreensão política desta tensão, que isto é de facto uma questão difícil de gerir. Claro.
Isto é um espetáculo em que escavadoras mandam abaixo casas de pessoas. Pessoas como nós. Pessoas que, sem outra alternativa, porque ninguém gosta de viver naquelas condições, construíram uma casa com aquilo que encontraram e nos destroços conseguíamos ver frigoríficos, conseguíamos ver cadernos de apontamentos de crianças que estavam na escola e que, portanto, estão a lutar para sair dali, não estão propriamente numa situação em que, como muitas vezes são pintadas, que as pessoas são preguiçosas ou que querem estar naquela situação. Isto é um espetáculo muito triste e fez-me confusão o debate, desde o início, ter sido sempre de uma questão legal, de vermos como é que isto se pode gerir e não haver um momento para pararmos como país e para perceber que aquele espetáculo devia deixar toda a gente triste e horrorizada, porque aquilo é um filme de terror autêntico, ver aquelas escavadoras a entrarem para ali adentro. E depois acabamos a falar de imigração ilegal, quando sempre houve barracas e houve, na altura dos anos 60 e 70, a formação de grandes bairros de barracas à roda da cintura industrial de Lisboa, de pessoas que vinham de todo o país, e eu já tive no meu trabalho muito contacto com algumas dessas comunidades, pessoas que hoje têm 80 anos e 90 anos e que vieram para aqui nessa condição, trabalhar nas casas, nas limpezas e por aí fora, e portanto este problema das barracas já não é uma novidade, não tem a ver com nenhuma onda de imigração, é um problema da crise de habitação, tem a ver com problemas de habitação, com baixos salários e com fracas condições de trabalho e de habitabilidade, que devia deixar o país a pensar sobre que país é que somos e queremos ser, e depois sim em como é que vamos organizar isto do ponto de vista legal. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joara Marques Braz, Gonçalo Sousa e Henrique Costa Santos. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo, no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.